Opa, bom dia, bom dia. Obrigado aí pelo toque aí, Ronald. Vou começar, vou começar tudo de novo então. Bom dia, bom dia, bom dia, galera iluminada. Bem-vindos a mais uma manhã de live matinal no Luz Decoração. Tivemos um probleminha com o som. O nosso amigo Ronald, direto de Minas, deu um toque para nós aí. Probleminhas técnicos, tá bom? Então, hoje o assunto, como toda live aqui matinal, é sobre iluminação e nada melhor do que hoje trazer iluminação para um ambiente que eu acredito que todos nós gostamos, até porque seres humanos gostamos de socializar, gostamos de nos alimentar e quando junta as duas coisas, socializar com comer, sendo lá em Minas com o nosso amigo Ronald, com pão de queijo, um tutu de feijão, um arroz tropeiro ali, tanta coisa em Minas ali, bom para você fechar ali com uma goiabada e um queijo Minas, um doce de leite, né? Então, dentre outras coisas, cada um na sua região, né? Então, desde ali do Nordeste ao Sul, temos vários tipos de comidas típicas e todos nós, independente da cultura, curtimos essa questão de socializar, né? Dizem aí, o pessoal que vai fechar um negócio, a pessoa marca um almoço para negócio, né? Então, a comida, ela tem sempre muito valor, né? Então, voltando aqui para a nossa realidade, né? Temos o tema de hoje, que é iluminando a varanda gourmet. Então, a ideia é trazer aqui nuances, técnicas, dicas de como você pode melhorar e potencializar esse ambiente, tá bom? Deixa eu só ver aqui um negócio. Ô, Thiago, depois quem está no Instagram, ó, convido a entrar no YouTube e, e deixar um direct aí para as perguntas que eu posso responder depois, tá? Eu vou focar no tema, principalmente que eu estou aqui pelo YouTube e Facebook, que é a live sobre iluminação para a varanda gourmet, tá bom? Mas deixa aí que eu vou respondendo após aqui a, a apresentação. Então, vamos falar um pouco de definição, né? Então, o que que define uma varanda, né? Então, é uma extensão da casa. Normalmente, as varandas ficam na frente da casa, quando falamos em casas térreas, né? Ou ligadas a um cômodo de entrada. Então, eu estou visualizando aqui muito aquelas casas americanas, né? Com a extensão assim, aquele deck de madeira. Então, ali você tem uma extensão e na frente tem um jardim. Então, é uma conotação agora trazendo para o nosso mundo, principalmente aqui em São Paulo, que tem muito apartamento, na varanda ganharam uma nova categoria, né? Que é a varanda gourmet. Mas por quê, né? Eu tenho, principalmente ali na região da sala, né? Do living, a varanda é uma extensão desse ambiente, porque ele remete também a essa conotação da socialização. O gourmet traz esse toque aí alimentício, digamos assim, né? Que você vai ter ali uma convivência social. É claro que temos varandas em quartos, tá? Dependendo do tamanho do apartamento, tem desde aquela varandinha tradicional pequenininha, que é só você dar um passo já acabou a varanda, é mais para ver ali a vista e tudo mais, mas ela não é considerada gourmet porque eu não tenho essa coisa da integração. Mas existe algumas varandas para quarto que são maiores, eu já, inclusive um apartamento aqui no Tatuapé, por volta ali de seus 500 metros quadrados, a varanda do quarto foi transformada no escritório na cliente. Então, assim, é um outro nível de tamanho de apartamento, mas existem apartamentos aí com mais de uma varanda. Mas a principal varanda é aquela extensão ali, falando de apartamento, dessa extensão do living. E aí a gente tem essa nova categoria que é a varanda gourmet. Então, qual o significado de varanda gourmet, Bruno? Então, varanda gourmet, pegando uma definição aqui mais direta para vocês, é, portanto, uma área de lazer e confraternização, como toda varanda. Então, mas o termo gourmet, né, é uma expressão relacionada à indústria alimentícia, então é mais sofisticada, né? A gente lembra dos chefes de cozinha, então
a gente começa a falar de ramos. Pô, esse ramo está gourmetizado, né? Quem não viu aí as paletas mexicanas, né? Que quando eu fui para o México eu não vi nada de paleta lá, mas pelo menos o marketing aqui no Brasil teve essa questão da paleta e a gente falava que era um sorvete gourmetizado, dentre outras áreas, desde hambúrguer, que você tem o hambúrguer gourmet e outras coisas. Então, pegando essa analogia para a nossa varanda, ela tem essa função de ser uma área de refeição mais informal que a sala de jantar, tá? Em muitos casos, em muitos projetos, tem se eliminado a sala de jantar e deixado a mesa para refeição, que seria a mesa de jantar, na varanda. E aí você fica com um living mais amplo, tá? E aí tem essa questão da varanda gourmet aí, que é o nosso tema de hoje. Então, tá muito comum nos apartamentos, né? A gente tem apartamentos aí com essa área social cada vez mais intensificada e mais valorizada, tá? Então, muitas pessoas hoje, na hora que vai atrás de um apartamento, um dos diferenciais e um dos motivos que a pessoa vai comprar o apartamento é basicamente se ele tem varanda gourmet ou não. Ali a pessoa quer fazer seu churrasquinho, quer fazer, às vezes tem aquela churrasqueira integrada, tem alguns tem forno, e aí você monta o seu, eu digo que é o nosso kit do guerreiro ali para você fazer alimentação e socializar, tá? Que mais? Uma outra coisa também, só para fazer uma conotação, como os temas se juntam um pouco, tem a questão da cozinha americana, né? Normalmente tem aquela ilha tradicional ao centro, e aí a cozinha fica aberta com as pessoas na sala de jantar, e o ambiente fica integrado, né? Isso trouxe um benefício de quem está cozinhando poder conversar com as visitas. Então, essa é uma situação. Principalmente a gente tinha o tradicional, né? Eu não sei porque também tem a ver com cultura, né? Essa questão do homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa, então normalmente era a mulher que cozinhava mais, mas isso tem mudado, né? Além da mulher ter sido mais valorizada, a gente tem aí os homens também se destacando na cozinha, e aí juntando com essa questão de socializar, ele pode estar ali cozinhando e ao mesmo tempo atrás da ilha ali da bancada ele conversa com as visitas, com a família e vai integrando, né? Então, afinal, cozinhar é compartilhar, é família, é amizade, é carinho, e nesse contexto todo temos a iluminação para ajudar a potencializar e valorizar esse ambiente, tá? Então, isso foi na questão de trazer aí uma definição, né, e conceitos que estão interligados, né? Eu, na minha infância, não me recordo de ter varandas gourmet, né? Eu, pelo menos, desconheci esse termo. E aí, no meu tempo, era no máximo um quintal ali no fundo da casa ou na frente, né? Que quem já tinha o quintal era uma coisa, pô, o cara tem um quintal, né? Então, e aí, o cara que era o top ali era o que tinha uma churrasqueira ali no quintal, tinha um telhadinho para cobrir aquela área da churrasqueira, puxava uma mesa e bora ali nos juntar, né? Eu não sei, pela minha percepção, eu vejo mais intensamente aí de 10, 15 anos para cá, principalmente nos últimos 10 anos, tem aumentado muito. É difícil você ver uma inauguração de um empreendimento, de um prédio, que o apartamento não tenha varanda gourmet. Inclusive, quando eu fui procurar há 7 anos atrás, quando eu fui casar, né? Eu via muito apartamento que os quartos iam sendo diminuídos para poder ter uma varanda. Então, na hora que o corretor ia falar para você, pô, eu tenho esse apartamento tem varanda, tal. Opa, legal, já é um diferencial. Só que aí todo o restante era diminuído. Então, é claro que aí vai tendo uma adaptação, tem empreendimentos, e aí você vai tendo essa situação aí da questão da varanda e tamanhos e layouts de projetos e tudo mais. Acredito que fazendo essa ponte aí da minha infância para cá, as varandas gourmet são os quintais de antigamente,
né, que traz esse bem-estar, relaxamento, convívio social, né? É uma válvula do escape do dia a dia para quem é da cidade, então nem se fala, né? Então, é isso. Então, vamos ficar atentos aí às tendências, o que podemos fazer e nos destacar no mercado, e aí fazer essa apresentação focada para o cliente quando você for falar de projeto de iluminação, tá? Então, vou pegar uma primeira imagem aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho, né? Então, aqui é um tipo de varanda mais tradicional, com os embutidinhos ali no teto, tá? Então, a gente tem os pontos ali de iluminação e os embutidinhos. Muitas vezes aqui em São Paulo, falando aqui, tem um, dois, três spotzinhos ali com o soquete 27, então normalmente tem uma bulbo de LED ou uma par 20, e aí faz aquela luz, basicamente assim, para falar que tem um ponto de luz ali, mas você não tem um projeto envolvido nessa situação. Aqui, no caso, a pessoa nesse projeto foi aumentado, provavelmente ele aproveitou os pontos existentes e aí ele adicionou o mesmo modelo de spot. Então, ele já deu um upgrade aqui, digamos assim, e aí valorizou principalmente ali ter um pacote de luz próximo à churrasqueira. E aí tem uma outra questão, dependendo o apartamento, você pode ou não ter pendentes, tá? Então, tem locais que tem regra que a luz, todas as varandas devem ser amarelas ou devem ser brancas, tá? Já tive uma situação dessa que o cliente fez até uma área verde, tinha uma cascatinha de água, era bem um estado de relaxamento, e aí as luzes eram todas amarelas para trazer, intensificar essa questão do relaxamento, só que aí no local era para ser luz branca, tá? É difícil, tá? Apartamento que a varanda, o padrão seja branco. Normalmente é ao contrário, mas é bom confirmar. E bom confirmar a questão se pode ou não ter pendente. Então, aqui é um exemplo mais básico aí para a gente começar aí a mostrar na questão, no esquema aí das varandas tradicionais, tá? Então, aí só relembrando, quem estiver no Instagram, pode aqui chegar no YouTube, Luz Decoração. Bom dia, Ioto, aí, direto do Sul. Bom dia, obrigado aí, galera. Só ajustando aqui, vão chegando, tragam suas dúvidas, tá? Vamos passar para a próxima tela aí. Então, temos aí um outro tipo de varanda, né? Então, aqui já começa a você ver nessa imagem de cima uma questão integrativa, tá? Então, desde o que eu falei das ilhas, cozinhas americanas, a gente está falando agora de varanda gourmet. Então, às vezes a pessoa nivela até o piso, tira as portas de vidro se tiver, e aí você começa até o contexto, as paletas de cores, né? Digamos assim, todo esse mood geral aqui, ele fica integrado. Então, você tem ali um creme, madeira e tudo mais. Então, você está integrando aqui e a mesa vira a mesa de jantar. Aqui uma solução bem clássica, né? Talvez aí um dos temas mais falados aqui no canal é sobre trilho. Então, trilho é uma peça bem versátil e aqui no caso a pessoa usou luz geral aí com lâmpada par, tá? Par 20 ou par 30 aqui pela foto e ele vai dar um espalhamento de luz geral, tá? E em alguns locais ele pode pontuar. Então, de repente, eu tenho um spot aqui em cima, eu pontuo ao centro da mesa. O trilho só tem que tomar cuidado para não ofuscar a vista das pessoas, tá? Que a posição não pode ir de encontro à vista, tá? Para não ofuscar. Então, aqui você tem uma questão aí, ó, de luz geral e já conseguiu trazer um pacote maior de luz aí. Na imagem de baixo, a gente mantém ali o nosso cantinho do guerreiro ali com a churrasqueira, mas você tem ao lado revestimento, tijolinhos, e é bacana que você está ali com luzes pontuais para mostrar esses relevos, o revestimento, e ao mesmo tempo objetos que você tem ali na prateleira no móvel. Então, no caso ali tem plantas, então foi usado, deu um efeito legal aqui na, nas plantas, nesse plano de fundo, né? Então, na hora que você entra na varanda, você vai
vai olhar para o fundo. No caso aqui, ele manteve essa porta de vidro, tá? Então mas aí a pessoa abre tudo e você mantém ele um ambiente integrado. Olha a mesa aí vindo aqui, ó, novamente, né? Então, basicamente parece que é um kit, né? Eu tenho não todas, tá? Tem a churrasqueira, mas em sua maior parte tem mesas. Quando não tem mesa, é uma bancada, né, que interliga às vezes a própria cozinha, a sala, mas é uma bancada que você vai trazer essa questão da alimentação, tá? Então, e aqui tem um pendente em cima dessa mesa. Pegando um outro exemplo aqui, tá? São imagens que eu peguei na internet. Algumas são imagens reais, outras são 3D, tá? Aqui também, ó, temos uma varanda, o canto alemão, então tem essa questão integrativa. Aqui já é mais uma questão do casal, mas ó, eu tenho o canto alemão para se vier visita, a gente complementa. E aqui a pessoa colocou 2 pendentes. Ficou bacana o contexto, tudo, mas é talvez uma solução que eu não usaria ali, 2 pendentes no centro. Dependendo se vê uma pessoa alta ali, ela não tá, o pendente não está demarcando um local, ele está como uma luz geral, né? Então, não está errado, está correto, mas eu de repente eu faria eu gosto de meio que ajustar ali e ficar uma coisa como uma iluminação planejada. Então, por exemplo, eu poderia pôr o pendente em cima da mesa e em cima fazer um rasgo de gesso, usar perfil, usar spot pontual ali no fundo para jogar no revestimento aquelas 3 plantas. Então, você pode, não quer dizer... Aqui são ideias, tá? Ó, a mesma coisa eu tenho na imagem da direita, eu tenho plantas ali, ó, e aí eu tenho luz pontual, ó, jogando ali para baixo, e eu tenho uma luz de spot de boutique com luzes pontuais, que ele faz uma luz geral também, é um outro tipo de saída. Aqui a ideia é trazer imagens que instiguem vocês e vai aí aguçando o paladar, digamos assim, para gerar ideias, tá? Não quero aqui, não é regra pronta, tá? Que mais aí? Manuel Almeida, bom dia. Dicas para iluminação de espaço gourmet com telhado aparente e espaço conjugado. Deixa eu ver o Ronald. Se ventar como aqui, esses pendentes vão parar na sala. Essa é uma outra coisa também, é importante. Se não tiver o fechamento, né? É complicado. Aí o outro também, né? Isso. Aí tem a saída do plafond, dos perfis embutidos, né? Então, são situações aí que também é para se pensar. Praia, às vezes, litoral, né? Litoral é complicado, venta muito, né? Então, essas são coisas para tomar cuidado. Manutenção também, pó, né? Então, todas essas variáveis aí são bacanas. Há uma situação importante aqui que o outro falou, verdade. Muitas varandas estão virando home office. E aí você pode melhorar essa questão, né? Então eu posso ter ali uma mesa de trabalho e aí é importante você ter uma luz para dar um apoio para essa mesa de trabalho. Geralmente eu gosto de luz difusa, tá? O que é a luz difusa, Bruno? É a luz espalhada ali que vem de difusores. Então pode ser um difusor de acrílico, pode ser de vidro, acetato, que espalha ali que não fica aquela luz muito pontual. E aí, também por que a galera gosta? Eu também sou dessa turma de trabalhar na varanda, porque normalmente você tem um cantinho verde mais agradável, e você se sente bem ali, né? Então é bacana aí ter essa conotação, tem essa questão do verde dentro de casa. Eu, por exemplo, na pandemia, eu fiz um jardim vertical com plantas desidratadas, né? São plantas verdadeiras e tem essa desidratação e ela dura lá mais de 10 anos e tudo mais, né? Temperatura de cor que o outro está falando, 4.000 kelvins, é uma temperatura bacana, tá? Geralmente, eu diria que é das mais usadas, mas é o que eu falo sempre aqui em debates. Esse é um debate, dá pano para manga, tá? Dá para a gente debater umas 2 horas só de cor.
E não é errado a gente usar tons amarelos também para trabalhar, e também não é errado usar o branco, tá? Geralmente eu fico ali no 3.000, no 4.000, mas tem essa questão também das pessoas, do que ela se sente bem, né? Tem alguns dizem que tinha ainda tem um pouco, né, essa conotação de luz branca para trabalho, luz amarela para aconchego, mas a gente tem aí questões de ciclo circadiano, questões de memória. A galera do Nordeste gosta de usar um pouco de 4.000, 6.000, que também remete a frescor, mas tem mudado isso, tá? Essa questão faz parte, tem essa questão da memória, mas cada caso é um caso. Mas no geral, sim, 4.000 vai bem. Deixa eu só ver o que o Manuel falou aqui, relembrando. Iluminação de espaço gourmet com telhado aparente. Eu acho que eu não, nas imagens aqui, eu não vou ter algo com telhado aparente aqui, coisa aberta, tá? Mas vou tentar responder através das imagens que eu vou mostrar as próximas, soluções aí que te dê dicas, tá? Uma das coisas que para essa questão de telhado, até para aqueles telhados que se movimentam, eu já usei trilho, né, que foi a saída que no caso tem na imagem anterior aqui em cima. Eu tenho um trilho para fazer essa iluminação geral, mas nada impede de eu ter uma estrutura de telhado de metal, ferro, serralheria, né? E aí você tem a largura ali dessa estrutura, você consegue instalar um trilho. Tem uns tipos de spots que geralmente a gente pode usar para pergolado, né? Que é bem pequenininho, direcionado, que você também pode. A canopla é bem pequenininha, assim, tipo 5 centímetros de diâmetro, e você consegue fazer aquelas luzes pontuais. Assim como o Ronald falou aqui que prefere perfis de LED, você pode também usar um perfil de LED de sobrepor fininho, e aí só ver um local para alojar o driver, né? Também. Alguns modelos que são mais altinhos de sobrepor, o driver está na parte do fundo do perfil, tá? Então, dependendo do perfil, só que eles são um pouquinho mais largos e mais altos, né? Se for usar aquele bem fininho, com a fita de LED ou a placa de LED fininha, o driver fica externo, tá? Então, vamos ver aí mais exemplos aqui para vocês. Aqui são outros exemplos aqui de pendentes, tá? Então, eu estou pegando aqui a leva dos pendentes. São estilos, né? Então, você vê que na hora que você for pensar no pendente, ele entra um pouco o aspecto da decoração. Então, aqui eu tenho um pendente que eu tenho tons de madeira, né? E aí eu remeti com a mesa, com a estrutura, a prateleira atrás, ele conversa com o revestimento. Então, como diria a minha avó, ornou, pendente ornou. Na imagem da direita, olha lá o nosso canto do guerreiro de novo, a churrasqueira, um revestimento preto. Aqui tem que tomar cuidado, tá? A gente já entra Você vê na esquerda tem um branco mais claro, é mais fácil de iluminar. Aqui na direita, percebo que essa fita de LED, ela basicamente não está conseguindo iluminar o revestimento, porque a gente entra no conceito de refletância, tá? Então aqui a gente tem uma questão que você só vê aquela tirinha da fita, e aí precisaria aumentar a potência ou de repente usar um perfil com um direcionamento. Tem perfis com inclinação, né? Que você joga ali 45 graus, 30 ou 60 graus, tá? São os modelos aí que tem no mercado. E aí você ilumina a pia, que é importante, tá? Porque a pessoa vai estar de pé aqui e na hora que ela for usar aqui a pia, que é uma base de trabalho, a pessoa vai fazer sombra para a luz que vem de cima. Então é importante realmente ter uma iluminação aqui. E eu também usaria na parte de cima do armário, justamente para espelhar esse efeito, porque ó, se vocês forem olhar de longe, é como se eu dividisse essa área por três. Então eu tenho revestimento preto, móvel, revestimento preto. E aí eu jogaria um LED aqui, o perfil para cima, uma fita de LED, e aí valorizaria essa questão do revestimento. Olha o pendente aí de novo. Perceba que a gente tem uma conotação um pouquinho mais industrial aqui, mais urbana, né? Então tem uma madeira aqui
estilo demolição, tá? Dessas mais rústicas, bem feitinha. Você vê com as cadeiras de palha combinando e você tem um pendente dentro desse contexto, tá? Então, são situações aí que fazem parte aí do estilo. Então, você pode ter desde uma varanda moderna, contemporânea e tudo mais. Eu queria até pegar um dado aqui que eu marquei, dessa questão da demanda por imóveis com varanda gourmet, tá? Então, a gente tem uma informação aqui fresquinha, eu peguei aqui, é desse ano, tá? Então, é um ambiente relativamente novo, em alta, né? Dentro, que eu falei, né? De 10 anos para cá. Inclusive, a precificação, né? É importante e valorizou os apartamentos que tem varanda gourmet. Olha aqui a notícia, ó, direto lá da reportagem do Coluna Esplanada Brasília, 17 de julho de 2021. Então, cresce 163%, demanda por imóveis com varanda gourmet, 163%. Então, o que traz aqui nessa informação? Primeiro que a tendência já Brasil gosta de varanda gourmet, porque a gente remete lá desde os primórdios que nós gostamos de socializar, de relaxar e de comer. Quando você junta tudo isso num local só, meu, é perfeito. Então, eu tenho ali colegas que falam, putz, eu estava imaginando ali comprar um apartamento, montar a minha churrasqueira. Quando não tem a churrasqueira, pega aquelas elétricas mesmo e vai e se vira, né? Então, e agora com isolamento, ó, e a reportagem continua aqui. O isolamento imposto pelo Covid-19 mudou o perfil do consumidor e a demanda por imóveis residenciais. O portal Imóvel Web constatou em pesquisa o aumento da base por imóveis com varanda gourmet. É isso aí, cresceu 163% em relação a junho do ano passado. Então, assim, já já tem uma busca de apartamentos com varanda gourmet de anos, desses últimos 10 anos para cá, mas de um ano para cá cresceu quase 200%, tá? E aí o pessoal também, outro quesito, é essa questão da área verde, né? Se ele tiver um cantinho verde, que faz parte ali da varanda também, que houve esse crescimento aí de 200%. Opção por compra em alta também. Em março, 41% dos usuários buscavam imóveis à venda, em junho subiu 55%. Então tá assim, tá subindo, né? Mais reportagem aqui para vocês. A varanda gourmet venceu e o churrasco se torna um dos hits da quarentena. Veja, até a reportagem da Veja do Rio de Janeiro. A busca por diversificar as atividades durante o confinamento alavancou e modificou o churrasco feito em casa, mesmo para quem vive em apartamento. Por Carolina Barbosa, né, de 5 de junho, publicado em 5 de junho de 2020, tá? Aqui uma outra mensagem aqui de Henrique Renteria, tá? Ele é autor de Sabor Moderno. Churrasco é um ato coletivo que agrega a família e suaviza o tédio, quando as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Aqui, ó, a cantora Martinalha, ó. Há quem veja até outras funções no ato de pôr a carne sobre a brasa. Para a cantora Martinalha, tornou-se na quarentena uma espécie de terapia ocupacional. Nada substitui ficar na rua, se encontrar, que ela comenta aqui, mas o churrasco é uma terapia para a Martinalha. Então, é isso, tá? E, assim, trazendo informações aqui, quando a gente vê esse crescimento de 163%, eu vejo assim, precisamos focar, nichar e entender esse crescimento e aí aprimorar na iluminação. Então, na hora que nós formos projetar iluminação, seja você arquiteto, designer de interiores, seja você aí que trabalha na obra, engenheiro, pedreiro, eletricista, é importante você conhecer sobre iluminação, porque o cliente vai ter dúvida, tá? O cliente, a maior parte do cliente é leigo e não sabe, às vezes, a importância da iluminação, ou sabe um pouquinho a importância, mas não sabe como fazer. Então, quando você vai melhorando esse arsenal, com o pendente, o contexto,
essa questão do relaxamento e tudo mais, você vai valorizar esse ambiente e, claro, de consequência, você vai se destacar no mercado, ser valorizado e receber por isso, né? E aí, pô, Bruno, como que você organiza isso, né? Então, assim, ver esses elementos no local, revestimento, pedra, madeira, cor da parede, estilo do local. Eu já mostrei aqui um toque urbano, um toque mais contemporâneo, então tem mais rústico, né? Tinha aqueles pendentes de palhinha, tem moderno, então você vai ter todos esses elementos que faz parte do aspecto da decoração. Ver se tem plantas, se vai ter mesa de jantar ou não, se vai ser só bancada, se terá poltronas complementares, sofá, dentre outras coisas. Então, vamos pegar aqui mais alguns exemplos, né, para vocês ir aguçando aí, tá? Vamos ver aqui, Ademilson, bom dia. Ronald, você foi assertivo, Bruno. As varandas de hoje vieram substituir os quintais das casas, a mesma função social. É isso, acho que assim, quando, para quem viveu, né, hoje aqui em São Paulo é mais complexo essa questão de ter o quintal, né, tem menos casa, tem a questão também do apartamento ter uma maior segurança, né, e outras grandes cidades no Brasil inteiro passam por isso, né, então Ronald lá em Minas, Belo Horizonte, então você tem outras capitais, Porto Alegre, dentre outras aí no Brasil. Então, tem essa situação da segurança e quando mudou para o apartamento não existia varanda gourmet, era uma varandinha. E alguns apartamentos, eu morei em apartamento em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, que não tinha varanda, tá? Então, era a janela da sala para você olhar à vista. Então, eu acho que quando a gente olha essa varanda gourmet, remete a essa memória afetiva lá eu falo de mim, né, da minha infância, e eu acredito que muitas pessoas que tiveram ali convivência com seus pais, principalmente com avós, né, que tinha aquela coisa do cultivo da planta. A minha avó, por exemplo, quando eu era criança, ela tinha, até a minha adolescência, ela tinha um pé de manga, cara, que tomava metade da garagem, mas era sensacional, cara, tirava a manga lá para comer. Eu falo manga porque era o maior, né? Tinha pé de bananeira, dentre outras coisas, né? Folhas de chás, mas a bananeira e a manga era o destaque do quintal. E era muito louco, né? Porque eu já morava mais em casa que não tinha tinha o quintal, né? Mas não tinha essa conotação gourmet. E aí, para minha avó lá e ter uma selva dentro da garagem dela era muito louco, né? Que era o quintal dela. Vamos pegar mais imagens para vocês aqui. Olha lá, falando em plantas, ó quem apareceu aí, ó, jardim vertical, ó. Aqui não dá para ver na imagem, mas aqui a pessoa não pensou em destacar essas plantas. Eu acho legal a gente ter um tipo de iluminação para valorizar elas, tá? Fazer esse efeito de luz e sombra quando a luz reflete aqui, é legal dar os reflexos. Então é interessante. Evitar usar luz verde, tá, gente? Eu falo bastante aqui das luzes verdes aí para na planta, dentro fica feio, cara. Você não destaca as plantas, enfim. Aí tem um pendente aqui, ó, centralizado certinho na mesa de jantar. E eu tenho alguns spots fazendo aquele complemento da luz geral, tá? Então você pode dividir aí em dois acendimentos, um só para o pendente e um para a luz geral aí dos spots. Aí aqui pegando tem uma varanda que ela já está integrando aqui, ó, com a cozinha. Já está mais uma questão de cozinha com a ilha, cozinha americana, tá? Então eu tenho uma bela da bancada, olha só, com 6 cadeiras aqui. Eu tenho pendentes na bancada, bacana. Aqui eu colocaria algum perfil de LED embaixo para iluminar a pia e eu tenho um pendente de madeira na mesa. Então ele está integrando aqui a questão da decoração. E vale também um adendo aqui. Quando tem um apartamento menor, que você tem também a bancada e a mesa, no meu apartamento acontece isso. Eu tenho a mesa de jantar e a bancadinha pequena ali que dá na cozinha. É bom evitar pendente e pendente. Aqui é grande, então aqui beleza, ficou bom, porque o espaço é imenso.
Mas se for um ambiente menor, né, mais justo ali, você faz uma escolha. Ou você põe o pendente na bancada e aqui você deixa livre, tá? Você pode fazer uma sanca com ou um perfil de LED fazendo efeito de luz, ou simplesmente colocar um spot jogando a luz para a mesa, plafond, mas eu gosto de trazer essa amplitude, de fazer essa escolha quando são ambientes menores. Com muita cautela, você consegue usar os dois também em ambientes menores, mas a proporção do pendente tem que ser bem pequena, né? Então, eu poderia usar um pendente tubinho bem fininho aqui na bancada e você tem um pendente aqui. Mas, geralmente, eu não junto os dois quando são ambientes menores. Pegando outro exemplo aqui, um pouquinho mais contemporâneo, a Clean, né? Elementos brancos que funcionam em todos. Olha que vista, hein? Que vista show aqui, ó. Ele faz meio que a curva na quina do apartamento. Então aqui você tem a mesa, né? Que ela já está juntando com a bancada. Provavelmente aqui atrás tem o canto do guerreiro ou da guerreira, né? Normalmente eu brinco com o guerreiro, que os homens que gostam de ficar no churrasco. E aí você apoia, põe as coisas aqui e vai servindo o pessoal. Tem a poltrona lá atrás, então você tem luzes gerais aqui, ó. Você tem luminária de embutir, fazendo uma luz geral, e o pendente jogando a luz na mesa, ó. Perfeito, aí você vê que o contexto da mesa, da decoração combina, né? Você bate o olho assim, você vê que a coisa combina. Opa, deixa eu... Desculpa aí, Ronald, verdade. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, a primeira imagem, que a gente fala ali da questão das plantas, né? Então, a gente tem aí a questão que eu falei para evitar de usar a luz verde. E aí você tem o pendente da mesa ali fazendo a centralização, a demarcação do local. E aqui na direita, o que eu evitaria ali de usar quando são ambientes menores, de usar pendente na bancada e pendente na mesa. Então, é bacana você ter ali essa questão de escolha quando é ambientes menores, tá? Então, essa foram aí as imagens aí que eu coloquei para vocês. E aí, pegando o próximo ambiente, então a gente tem aí uma luz geral, né? Então, é um ambiente mais contemporâneo, mais clean, né? Por tons de branco, que basicamente tudo dá certo, né? Eu falo que branco e preto é difícil errar. Então, você tem ali um teto de gesso, luminárias de embutir fazendo a luz geral, e aí você tem os dois pendentes centralizados na mesa, dentro da proporção. O pendente, quando a gente fala na mesa, eu gosto de fazer... Não é uma regra, mas é um ponto de partida, tá? Você divide por 3, eu tenho o centro aqui, certo? E aí basicamente eu pego um pedaço aqui desse 1/3 no centro da mesa, meio com a proporção. Então, se eu tenho uma mesa de 1,5 m, eu teria uma peça central aqui de 50 centímetros, por exemplo, tá? Só para dar uma conotação. E aí, pelo fato de ela ser retangular, essa mesa, a pessoa aqui fez uma saída legal. Em vez de ele pôr uma peça só, ele já colocou duas, e você tem espaço nas pontas, e ao mesmo tempo está proporcional na largura aqui. Então, ficou muito bom essa centralização aqui, proporcional, combinou com o ambiente, o branquinho e tudo mais, tá? Vamos ver aqui uma próxima imagem para vocês. Só beber uma água aqui. Então aqui é legal que essa foto a gente consegue ver a integração com a sala, né? Então a gente vem da sala com um toquezinho ali contemporâneo, alguns elementos que podemos falar contemporâneo, né? Tem uns toquezinhos, objetos que remetem a um clássico, mas no geral aqui você tem um contemporâneo. Então você tem ali uma sanquinha, um LED ali, provavelmente fita de LED, os spots fazendo a complementação da luz geral. E aqui perceba que a pessoa fez a dica anterior que eu acabei de falar. Aqui até daria, tá? Pelo espaço de usar pendente na mesa também,
mas ele deixou mais aberto, mais clean, que dá uma sensação de amplitude para o local. Eu gosto dessa situação de você fazer uma escolha, até porque o pendente é vamos dizer assim, na iluminação, é o astro ali, o maior cara a ser destacado, tá? Então, quando você tem o pendente, ele é o destaque. Então, aqui ele deu destaque para a varanda, tá? Para a bancada. Então, tem dois pendentes ao fundo. Essa é uma gotinha de vidro que tem um cristal na ponta, tá? Com um vidro âmbar. Então, ele conversa bem com madeira, com os tons. Daria para baixar um pouquinho mais, mas a pessoa provavelmente teve a preocupação, se o morador for alto, né, para ele estar de pé aqui e conversar com as pessoas, tá? Então, cada caso é um caso, e ao mesmo tempo foi feita uma assimetria aqui, ele está um pouquinho, ele está ao centro da bancada, mas considerando essa parede branca ao fundo, é como se eu tivesse assimétrico, né? Porque eu consideraria da parede até a ponta. Então eu estou com o pendente deslocado para cá, justamente para eu ter um espaço maior aqui. Eu poderia ter mais pendentes, por exemplo, usar aquele clássico 3 aqui, centralizar? Poderia, mas aqui foi uma situação criativa, de acordo com o contexto, e dá para perceber que a pessoa se preocupou com essa amplitude do local. Luzes pontuais, aí fazendo uma luz geral complementar. A luz pontual funciona bem para varanda gourmet porque ele traz aquela luz de efeito, aconchego, né? Então, nas duas imagens, na imagem da direita, a gente tem essa situação também, né? Com essas luzes pontuais. Aqui a pessoa nem usou pendente, ó, só usou essa luz pontual que fica como uma luz geral e tá tudo certo. É claro que a gente pode fazer um upgrade. Vocês estão assistindo luz de equação, então você, porra, eu colocaria ali perfil de LED na prateleira, eu valorizaria o revestimento e ao mesmo tempo iluminar aqui embaixo na pia. Eu poderia trazer um spot direcionando para esse objeto na parede, ou um wall washer fazendo aqui um efeito. Então, é claro, tudo é possível melhorar, tá? Tudo com conhecimento das lâmpadas, luminárias, funções, a gente vai melhorando aí. Trazendo mais uma imagem para vocês. Então, na direita, a gente tem o clássico aqui, os pendentes Tom Dixon, né? E traz essa questão de misturar formatos. Você pode usar tudo igual, mas tem essa brincadeira de misturar. Então, aqui no caso, não tem a mesa de jantar, mas basicamente a bancada, ela tem eu vou usar um termo aqui bem chulo, tá? Tem um puxadinho aqui, né? Então, você tem a bancada, que a pessoa está em pé, sai da churrasqueira, e aqui é meio que uma mesa, né? Uma mesa bancada. Então, ó, cabe 4 pessoas bem aqui, fora se você quiser ficar de pé aqui e comer na bancada de pedra. Mesma coisa, eu posso ter perfil aqui, uma luz direcionada para o revestimento, você pode intensificar, mas aqui o grande destaque é a bancada de pedra bem bonita, e aí os pendentes que vieram para fazer essa complementar, né? Aqui nós temos na esquerda um ambiente, ele já está mais moderno, com uma mistura de urbano por conta dos trilhos, contemporâneo. Então você tem umas bancadas, umas banquetas aqui diferentes, né? Meio de design, tá interessante. Bancada de uma mesa bem legal aqui, meio que ilha, né? Uma mistura de conceito de cozinha americana. Então você tem ali ó, um jardim vertical, ó. Perceba que tem uma luz pontual descendo e fazendo essa valorização. Eu tenho o trilho, ele foi usado como luz geral, tá? Então você pode usar o trilho de diversas formas. Então a junção de luzes pontuais aqui, além de dar alguns destaques, essas nuances de luz e sombra, ele faz uma luz geral. Ele tem aqui um móvel high-tech aqui, ó, onde tem as taças, as bebidas com LED, né? Com um tom mais azulado, traz essa modernidade, apesar de eu prefiro, deve ser um branco bem azulado ou azul. Às vezes a foto dá essa. Mas eu prefiro, Bruno, usar tons amarelinhos também aqui, tá? Para fazer um aconchego, deixar bacana ali, né? Mas o azul aqui, a gente gosta de luz azul, né? O ser humano gosta.
E azul fica bom até em empresas de high-tech, assim como celular, tecnologia, né? E o LED, ele reflete bem em vidro em acrílico, tá? Então, se aqui for um vidro acrílico, essa luz é conduzida, ele reflete nas taças, fica bem legal, tá? Então, aqui tem elementos de uma varanda aí, ó. Você vê que já está bem integrado, que tem o sofá que dá na sala, né? Então, você tem essas situações. Aqui a gente já tem elementos um pouco mais clássicos, ó, mas o clássico também faz parte ali do elementos, tá, pessoal? Mas é contemporâneo aqui, ó, é uma mistura. Então as tendências você vão vendo. Por que clássico? O clássico tem em alguns objetos, falando aí iluminação, o abajur é clássico, o pendente aqui de cristal e vidro é clássico. E aí você, olha que legal ficou aqui, a gente tem uma foto da varanda, e aí você olha ali uma luz difusa ali para trás, que tem ali a parte da cozinha, então é um modo correto de usar. Você tem uma adega, então a pessoa está aqui na varanda, ele atravessa, vou tomar um vinho, ó. Pega lá a garrafa de vinho e volta. Que legal. E você vê que se combina, né? Eu tenho o mesmo elemento da madeira aqui no fundo, ó, na bancada da cozinha, na adega, o painel aqui da TV, e aqui você chega na varanda, você tem também. Então você olha essa foto ficou interessante, que você olha de fundo, de trás assim, e remete a uma coisa só. Então traz essa integração. Aqui a pessoa deve curtir, hein? Fazer confraternização, porque eu tenho a mesa na varanda, eu tenho a mesa de jantar, tá? E ainda se não couber todo mundo, ainda tem a bancada da cozinha ali e a bancada aqui da varanda. Aqui teve destaque no fundo, para trazer essa questão do revestimento. E tá bem utilizado aqui a iluminação, porque você olha, você tem uma profundidade e você vê que tem iluminação na profundidade. E aí você tem luzes gerais onde precisa ter luz difusa, cozinha, um pouquinho de iluminação aqui, né? Provavelmente tem uma sanca aqui na sala. E aí você tem destaque, como aqui já tem um espaço bom, teve um destaque na mesa de jantar mais clássico e um toquezinho levemente rústico aqui, um rústico americano na mesa da varanda gourmet. E aí você tem o destaque, você consegue enxergar tudo aqui, né? Então ficou interessante. E aí, gostaria de saber se vocês têm dúvidas aí, que estamos já chegando aos nossos finalmente, tá? Então, só para a gente relembrar aí, é importante a gente conhecer sempre essa questão dos ambientes, as tendências, tá? Então, hoje a gente trouxe aí a tendência que já não é tão tendência, já é um fato. No mercado, as pessoas preferem comprar apartamentos que tenham varanda gourmet. Então, o que você faz com essa informação? Vamos entender que teve um crescimento ali só de um ano para cá de 163%. E se eu me especializar nesse tema de iluminação gourmet, eu posso me destacar e, no nosso caso, fazer iluminação que destaca esses ambientes. E aí você, claro, você ser uma referência ali em iluminação, um espaço gourmet, e claro, vai indo para outros ramos aí da iluminação que a gente integra tudo aí, né? O que mais? Do mais é agradecer aí mais uma live matinal com vocês aí. Desculpe aí algumas falhinhas aí que teve na transmissão, questão de imagem e som, mas acontece probleminhas técnicos e vamos aí aprimorando a cada dia mais. Do mais, deixem suas dúvidas, comentários aqui pelo vídeo no YouTube ou no Facebook. No Instagram, pode, para quem entra lá no meu Instagram, @mantovanidesign, tá? Então, vou deixar aqui escrever para vocês, que vocês podem trazer lá dúvidas na caixinha de pergunta, manda lá um direct que a gente pode virar próximos temas aí. Do mais, ative o sininho, se inscrevam no canal e terça-feira à noite tem mais, 19h10, e quinta, 7h30 da manhã. Beleza? Até lá e muito obrigado. Aquele abraço.